Ok. Vamos lá. Parte 5. O nascimento de algo inestimável. 32. Do eu pessoal ao computador pessoal. Era o outono de 1978, e quando eu menos esperava, aconteceu algo que mudaria tudo de novo. É muito inspirador olhar em retrospecto e ver como alguns momentos na vida definem nosso destino. E se a vida não tivesse apresentado esses momentos, ou se você tivesse interagido com eles de outro modo? Com o tempo, tudo seria diferente. Eu achava que sabia o que eu deveria fazer naquela época. Administrar a Built with Love do melhor modo que eu pudesse e usar o dinheiro para sustentar o trabalho lindo feito graças ao templo. Como sempre, eu estava enganado. Muito enganado. O que a vida reservava para mim era muito mais grandioso, tanto em tamanho quanto em alcance. Como eu poderia imaginar que terminaria administrando uma empresa de programas de computador que faturava 300 milhões de dólares por ano, com 2.300 pessoas prestando contas a mim? Tudo isso sem sair da floresta em Alachua e sem deixar de lado minhas buscas espirituais. Como o fluxo dos acontecimentos na vida podia fazer isso? Sobretudo porque eu jamais havia tocado num computador em toda a minha vida e estava totalmente satisfeito com minhas finanças. Sentado aqui, hoje, se eu fosse obrigado a responder a essa pergunta, pronunciaria a palavra entrega. Meu experimento de entrega incondicional tinha me ensinado a estar sempre no momento presente e fazer o máximo para não permitir que minhas preferências pessoais tomassem as decisões por mim. Em vez disso, permiti que a realidade da vida determinasse para onde eu estava indo. Naquele ponto, ela me levava numa jornada fantástica e estava prestes a fazer algo fenomenal com os próximos 30 anos da minha vida. Se quiser saber como esses acontecimentos fenomenais se desenrolaram numa sequência perfeitamente coreografada, eu me sentirei muito honrado em compartilhar essa história com você. Tudo começou num dia comum, quando entrei numa loja Radio Shack da vizinhança para comprar alguma coisa para a Built with Love. Na saída notei o que parecia ser um teclado de máquina de escrever, de plástico, preso a uma tela de TV de 12 polegadas. Os dois itens estavam marcados com uma placa onde estava escrito Computador TRS-80. Por força do destino, eu tinha acabado de encontrar um dos primeiros computadores pessoais do mercado. Sendo curioso, fui até a máquina e pressionei algumas teclas. Como num passe de mágica, as letras que eu apertei apareceram no monitor acima. Eu nunca havia experimentado isso na vida. Tinha feito apenas um curso de introdução aos computadores na faculdade e só perfurávamos cartões. Jamais tínhamos permissão de chegar perto das estações de trabalho conectadas ao computador propriamente dito. Fiquei absolutamente fascinado com aquele aparelho na Radio Shack. Ele abriu dentro de mim alguma coisa que só pode ser descrita como amor à primeira vista. Brinquei com a máquina por um longo tempo. Fiquei maravilhado ao digitar cálculos matemáticos simples e complexos e ver os resultados na tela. Finalmente me afastei à força do aparelho, mas sabia que iria voltar. Desde a primeira vez que toquei naquela máquina, senti um chamado interior vindo dos recessos mais profundos do meu ser. Eu não tinha escolha a não ser me entregar a ele. Quando voltei a Radio Shack alguns dias depois para pagar $600 pelo melhor computador deles, eu realmente não tinha ideia do que faria com aquela coisa quando chegasse em casa. Só sabia que precisava tê-la. Meu primeiro computador foi um Radio Shack TRS-80, modelo 1, com apenas 16K de memória, monitor de 12 polegadas e um gravador de fitas cassete padrão para armazenamento. Só existia isso na época. Ele vinha com um manual do usuário simples para a linguagem de programação BASIC e só. Você ficava praticamente por conta própria.
Quando levei o computador para casa, mergulhei no aprendizado dos comandos de programação, tentando ver o que eles eram capazes de fazer. Por algum motivo, tudo era muito natural para mim. Não parecia que eu estava aprendendo uma coisa nova. Era como se estivesse me lembrando de algo que sempre soubera. Minha mente ficava muito quieta no momento em que eu me sentava diante da máquina. Era como entrar em meditação. A energia se elevava e se concentrava lindamente no ponto entre as sobrancelhas e uma paz me dominava. Pelo jeito, eu estava destinado a trabalhar com aquele computador. Não questionei, apenas continuei a me entregar ao que estava acontecendo. Antes de o computador aparecer, eu já tinha 2 empregos em horário integral: o Templo do Universo e a Beauty of Love. Para arranjar tempo para o meu novo computador, comecei a voltar para o trabalho depois do serviço do fim da tarde. Frequentemente trabalhava até de madrugada, dormindo apenas 2 ou 3 horas antes de me levantar para o serviço da manhã. Ficava inspirado de um jeito tão passional, lidando com o computador, que não me cansava. Para mim ficou claro, mesmo naquela época, que algo muito especial estava acontecendo. Brinquei de escrever alguns programas só para sentir o que aquela coisa era capaz de fazer. Em poucas semanas, decidi que estava pronto para escrever um programa de verdade. A primeira tarefa que atribuí a mim mesmo foi escrever um sistema de contabilidade para a Beauty of Love. Precisei aprender tudo sozinho. Os vendedores na Radio Shack não sabiam nada de programação e eu não conhecia mais ninguém a quem perguntar. Fui por tentativa e erro. Assim que terminei o sistema de contabilidade da Beauty of Love, minha capacidade de programação progrediu muito rapidamente. Eu tinha feito amizade com o gerente da loja da Radio Shack e sempre que ia lá mostrava materiais impressos do trabalho que vinha fazendo. Ele ficou impressionado com o que eu conseguia que a máquina fizesse e começou a perguntar se poderia me indicar alguns clientes. Para minha surpresa, acabou me mandando pessoas que queriam que eu escrevesse programas. De repente, eu tinha um novo negócio. Por mais incrível que pareça, esse começo humilde foi o nascimento do que se tornaria a Personalized Programming, uma empresa de software multimilionária de alcance nacional. Como acontecia com tudo na minha vida, desde que decidi seguir o fluxo, a Personalized Programming simplesmente começou por si mesma. Não houve reuniões, planos de negócios, nem investidores de risco. Assim como aconteceu com o Templo do Universo e a Beauty of Love, apenas aceitei o desafio de servir a energia que vinha na minha direção. Jamais saí da floresta. Tudo veio até mim sem ser solicitado nem desejado. Felizmente, eu adorava ajudar as pessoas. Não me importava se me procuravam para eu ensinar a silenciar aquela voz na cabeça, para construir uma casa ou para escrever um programa. Para mim, era tudo a mesma coisa. Eu adorava programar e adorava usar esse talento para ajudar as pessoas. A princípio, os serviços eram pequenos e eu não tinha ideia de quanto cobrar. Escrevi um programa de notas para um professor da Universidade da Flórida por $300. Eu era tão perfeccionista que o aperfeiçoei cada vez mais antes de me dispor a entregá-lo. Desde o início da minha carreira de programador, meu coração exigia que cada linha de código fosse a melhor que eu era capaz de fazer. Não importava quanto me pagavam, tudo precisava ser perfeito. Ao longo de 1979, comecei a passar cada vez mais tempo sentado numa sala, programando sozinho. Quando o gerente da Radio Shack perguntou se poderia me indicar clientes, eu não tinha ideia do que ia esperar. Comecei a receber telefonemas de lojas da Radio Shack de toda a Gainesville e de lugares distantes, até de Jacksonville. Logo, estava recebendo mais pedidos do que poderia atender. Sendo formado em economia e conhecendo a lei da oferta e da procura, comecei a aumentar meus preços. Isso não ajudou. Os serviços continuavam chegando. Mais ou menos nessa época, comecei a notar que cada um parecia surgir numa sequência perfeita para me fazer avançar até o próximo nível na carreira de programador. Apesar de eu estar na floresta, trabalhando sozinho, que não restem dúvidas, a vida estava me transformando num programador profissional. Não demorei muito até perceber que escrever programas personalizados tomava muito tempo e era melhor vender programas já disponíveis para satisfazer as necessidades dos meus clientes.
Tornei-me representante de um dos principais pacotes de programas de contabilidade vendidos por uma empresa chamada Systems Plus, da Califórnia. Não lembro por que escolhi aquele programa específico, mas olhando para trás, deve ter sido uma decisão inspirada. Acabei tendo um destino mais sério com aquela empresa. No final de 1979, eu trabalhava cada vez mais vendendo pacotes de contabilidade, o hardware e o suporte. Eu cuidava tão bem dos meus clientes que até a Systems Plus começou a mandar clientes para mim. Assim como tinha aprendido tudo o que sabia de programação por meio dos serviços que chegavam até mim, esses novos trabalhos me ensinavam a analisar, implementar e dar suporte à informatização de empresas de vários tamanhos. A notícia se espalhou rápido e a demanda pelos meus produtos e serviços continuou crescendo. Juntando as referências da Systems Plus, da Radio Shack e dos meus clientes, comecei a receber pedidos de empresas de todo o estado. Mas eu era apenas um e estava muito comprometido em participar das atividades da manhã e da tarde no templo. Para evitar viagens noturnas de trabalho, passei a recusar essas oportunidades e me entreguei totalmente, colocando minhas práticas espirituais em primeiro lugar. Eu continuaria assim. Mas então James apareceu. James Pearson estava envolvido em uma busca espiritual muito sincera. Tinha acabado de se mudar para uma das casas na propriedade do templo. Para tudo ficar ainda mais perfeito, James tinha licença de piloto. Um dia ele me ouviu falando da impossibilidade de aceitar clientes de fora da cidade e se ofereceu para me levar de avião. Se alugássemos um pequeno avião monomotor para as viagens, a taxa cobrada por James era mais do que razoável. Começamos então a fazer viagens de ida e volta para ver os clientes de fora da cidade que estivessem dispostos a pagar um preço especial pelos meus serviços. Essas empresas costumavam ser de alto nível, como um cliente em West Palm, que intermediava jatos particulares. Tendo a vida como professora, pouco a pouco, aquele hippie sem terno, vindo da floresta de Alachua, estava aprendendo a lidar profissionalmente com pessoas bem-sucedidas. Minha fórmula para o sucesso era muito simples. Faça qualquer coisa que seja colocada à sua frente de coração e alma, sem pensar nos resultados pessoais. Faça o trabalho como se ele lhe tivesse sido dado pelo próprio universo, porque tinha sido mesmo. A Personalized Programming sempre fora um negócio emocionante. Agora eu podia voar acima das nuvens num avião minúsculo de 2 lugares. Frequentemente olhava ao céu enorme e pensava: como cheguei até aqui? Eu tinha me mudado para a floresta para abandonar a vida mundana e me dedicar às minhas práticas espirituais. Jamais saíra da floresta e nem por um momento retomara minha vida anterior. Agora, uma empresa chique de West Palm, uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, tinha me contratado para ir de avião e informatizá-la. Tudo isso estava além da minha compreensão. Eu nem tinha estudado para nada disso. Estava simplesmente vivendo um conto de fadas. (33) O nascimento do Medical Manager. A Personalized Programming cresceu até se tornar uma bem-sucedida empresa de um homem só. Em 1980, meu cunhado Harvey sugeriu que eu a oficializasse por questões de responsabilidade legal. Lembro que parecia desnecessário constituir mais uma empresa. Mesmo assim, aceitei o conselho e registrei a Personalized Programming no estado da Flórida. O estado me mandou um certificado de ações para a empresa que eu coloquei no meu cofre do banco. O certificado tinha um lindo selo de aparência oficial, mas não tinha real valor para ninguém além de mim. Mesmo assim, a Personalized Programming Incorporation era agora uma empresa legal no estado da Flórida. Eu realmente adorava o trabalho que fazia. No mínimo, minha paixão pelos computadores tinha crescido desde aquele primeiro dia na Radio Shack. Cada computador que eu instalava era como um amigo querido que eu deixava servindo aos meus clientes. Eu podia parecer uma empresa de um homem só, mas na verdade tinha deixado trabalhadores com cada cliente. Só que eles trabalhavam de graça, dia e noite, e jamais reclamavam. Assim que comecei a vender e dar suporte a sistemas inteiros para meus clientes, a Personalized Programming começou a gerar mais de $100 mil por ano.
Eu estava a léguas de distância dos 5.000 que eu ganhava na faculdade Santa Fé apenas alguns anos antes. Além disso, a Beauty of Love continuava ganhando um dinheiro razoável. Em meio a tudo isso, eu praticamente não tinha mudado o meu estilo de vida. O dinheiro que a empresa rendia era doado ao templo para bancar as compras de terras e os gastos com o serviço à comunidade. A perfeição de como tudo se desenrolava bastava para silenciar minha voz pessoal. Mais ou menos nessa época, notei que minhas concepções mentais, que separavam o mundano do espiritual, tinham finalmente se dissolvido. Tudo tinha a mesma aparência de perfeição milagrosa do fluxo da vida. Por minha vontade, eu continuaria levando a vida nessa direção. Mas, de algum modo, parecia que, no meu experimento de entrega, as coisas jamais seguiam a minha vontade. Foi assim que, no início de 1980, recebi no mesmo dia 2 telefonemas que deram início ao próximo estágio da minha jornada fenomenal. Os telefonemas pareciam inocentes. Eram de pessoas que desejavam um sistema de cobrança médica. O que elas queriam era a capacidade de fazer as cobranças aos pacientes e ao seguro usando um computador pessoal. Eu não tinha um sistema que pudesse fazer isso, mas disse que procuraria saber e tornaria a entrar em contato. Depois de buscar um pouco, encontrei um sistema por intermédio de um contato que eu tinha em Miami. Supostamente era um pacote de software distribuído em todo o país com instalações bem-sucedidas. Eu deveria ter checado as referências. Peguei as informações e os preços do sistema e apresentei a proposta a meus possíveis clientes. Eu não tinha ideia de onde estava me metendo. Assim que comecei a testar o programa, não demorei muito para perceber que o pacote era um lixo completo. De jeito nenhum eu seria representante daquele programa. Quando liguei para os meus clientes com a má notícia, os 2 deram a mesma resposta. Disseram que tinham ouvido dizer que eu era um programador muito confiável, que tinha escrito softwares personalizados para várias empresas. Por que não podia escrever um programa para o consultório deles? Lembro que eu estava sentado no chão do meu pequeno escritório. A pequena voz na minha cabeça falava que eu demoraria demais para escrever um programa, em comparação com a venda do programa de outra pessoa. Escrever um sistema de cobrança para os pacientes e o seguro seria um projeto muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha feito. Falei aos clientes que um sistema assim poderia demorar até 2 anos para ficar pronto. Infelizmente, os 2 disseram que estavam dispostos a esperar se pudessem fazer sugestões ao longo do caminho. Eu definitivamente não queria entrar num projeto de programação daquele tamanho. Mas, apesar de não haver um acordo definitivo com aqueles clientes, havia o meu acordo de honrar o fluxo da vida. Minha mente ficou calada enquanto eu percebia que de fato não tinha escolha, a não ser me entregar à situação em que a vida havia me colocado. Era como em todas as outras vezes em que me entregara à situação quando não queria. Respirei fundo e disse aos 2 clientes que iria me esforçar ao máximo para escrever um programa de cobrança para o consultório deles. No momento em que encerrei os 2 telefonemas, estendi a mão e peguei o formulário padrão de requisição de seguro que estava ao meu lado no chão. Eu o havia obtido pouco antes para ver como era uma cobrança de seguro. Comecei a pensar em como estruturaria um programa que coletasse e armazenasse os diversos dados necessários para preencher esse formulário. Mal sabia que aqueles primeiros pensamentos seriam o início de uma viagem para a informatização da medicina que se estenderia ao longo de quase 3 décadas. Costumam me perguntar como tive, em 1980, a ideia de colocar a Personalized Programming no ramo da medicina. Agora você vê que a resposta é simples. Eu não fiz nada, a não ser servir de coração e alma ao que a vida pôs diante de mim. Mas o escopo da tarefa que eu tinha recebido dessa vez estava muito além de qualquer coisa que eu já havia enfrentado. Não houve reuniões, orçamentos, nem planos de projeto. Só havia eu. Comecei imediatamente a escrever o programa, que se chamaria Medical Manager, um produto que acabaria revolucionando o setor de administração de consultórios médicos. Sei que é difícil entender, mas para mim, escrever linhas de código era o mesmo que ter uma conversa com outro ser humano. Eu não precisava pensar no que desejava dizer, nem em como dizer. Havia apenas um fluxo natural, indo direto da corrente de pensamentos para a máquina. Quando eu estava escrevendo um programa, a voz na minha cabeça falava na linguagem da máquina que eu estava usando.
Eu não pensava em inglês e em seguida convertia para a linguagem de computador. Meus pensamentos já vinham assim. Por causa disso, eu era capaz de me sentar diante do computador e escrever códigos perfeitamente estruturados. Voltamos às nossas discussões anteriores sobre inspiração e o lugar de onde ela vem. Beethoven escutava música e a escrevia. Os artistas têm visões criativas e as manifestam. Eu jamais enxerguei o Medical Manager de uma vez, em alguma visão grandiosa. Mesmo assim, a cada dia, o fluxo constante de inspiração me dizia exatamente para onde o programa precisava ir. Bastava me sentar diante do computador e anotar o fluxo espontâneo de pensamentos inspirados sob a forma de código. Escrevi e escrevi com uma paixão quase assustadora. Primeiro a ficha do paciente, depois os procedimentos médicos que precisavam ser cobrados. Tudo o que eu fazia era com o máximo absoluto da minha capacidade. Não estava apenas escrevendo um programa para aqueles dois clientes. Estava escrevendo o melhor programa possível, como meu presente para o universo. O fluxo de inspiração era tamanho que eu não tinha permissão de pegar um único atalho. Esse comprometimento com os detalhes acabaria distinguindo o Medical Manager de praticamente todos os sistemas de cobrança médica concorrentes no mercado. Resumindo, aquela coisa queria estar o mais próximo possível da perfeição. Não importava o tempo que demorasse, nem que parecesse pouco razoável, segundo uma perspectiva de negócios. O fato é que nunca houve realmente uma perspectiva de negócios. Eu achava que talvez pudesse vender o programa para alguns outros médicos da cidade, mas nenhuma vez pensei numa distribuição mais ampla. Eu pude cobrir o custo do desenvolvimento do programa com dinheiro do meu bolso, devido à perfeição de como os acontecimentos tinham se desenrolado. E não uso a palavra perfeição de modo leviano. Durante o tempo em que escrevi o sistema de cobrança médica, foi inaugurado um loteamento na floresta, a apenas 1,5 km da propriedade do templo. A Beauty of Love conseguiu vários contratos para casas personalizadas naquele loteamento, o que significava que eu não precisaria ir a lugar nenhum para cuidar dos serviços. Além disso, a Personalized Programming tinha seus clientes. Contratei um rapaz em meio expediente para me ajudar a fazer alguns pequenos serviços de programação personalizada. Treinei-o nos antigos programas que eu tinha escrito e revisava e testava os códigos que ele escrevia. Sem perceber, embora eu pensasse que o estava treinando, na verdade era eu que estava sendo treinado para administrar programadores. Essa era uma habilidade da qual eu realmente precisaria no futuro próximo. Por acaso eu estava destinado a administrar centenas de desenvolvedores de programas tremendamente competentes. Ótimo, pessoal. Hoje eu não vou poder passar das 9 horas, porque eu atendo uma pessoa. Mas a gente tem aqui um finalzinho ainda. Talvez eu possa ouvir um pouco vocês, né? Porque a gente vem aqui, solta a gravação, vai embora. Talvez uma pessoa aí pudesse falar alguma coisa, o que está absorvendo, se está bom, se está legal, está ajudando. Acho importante a gente checar, né? Como é que estão indo as coisas aí. Olha, na minha percepção, eu, pelo menos, Thiago, estou percebendo que se a gente não atrapalhar, a vida ajuda, né? Essa é a lição que eu estou tirando. Eu não sei vocês aí. Alguém quer dizer alguma coisa? Porque é tão interessante, né? Porque assim, é tão simples e a gente deixa tão complexa as coisas. Claro que não é tão simples assim a gente entregar para o que vem, confiar que esse é o caminho e outras coisas mais, assim, né? Porque temos as nossas curas que precisamos realizar também, né? Que em algum momento a gente deixou de confiar por causa de algo que aconteceu. Então, tem uma cura que precisa acontecer. Mas é muito legal a gente saber, né, que a vida está ao nosso favor. Pelo menos isso, né? Oi, Tiago ou Laura, né? Qual de vocês?
Ah, peraí que eu vou. Tá aqui, peraí. Vai lá. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. É, Rapaz, eu estou impressionadíssimo assim com o nível, né, de grandeza assim das sincronicidades, né, com a dimensão assim da capacidade de entrega dele. Eu não conhecia esse autor, a história dele até então aqui. Estou muito impressionado assim, né, e vendo o quanto realmente é desafiador, assim, né? Fazendo o paralelo, o quanto é desafiador no dia a dia, assim, a gente conseguir sustentar esse nível de entrega. Pelo menos para mim, eu percebo isso, assim, poxa vida, quanta coisa acontece e às vezes a gente tá fazendo uma leitura, né, equivocada e por isso deixando de oportunizar que a vida nos conduza mesmo, né? Então, nossa, eu tô achando muito incrível, muito incrível. Se a gente olhar assim de uma forma detalhada, não sei se vocês concordam, mas a vida está convidando a gente, independentemente se eu sou de gênero, né? Se eu sou um homem no meu corpo, se eu sou mulher no meu corpo, ou independentemente de gênero, a vida está convidando a gente a desenvolver o feminino dentro de nós, vocês concordam? Porque nós estamos falando de confiança, de entrega, de aceitação, estamos falando de aprender a receber, né? Às vezes eu faço uma coisa ali e eu não consigo receber o que a vida está querendo me trazer. Então, é um momento assim que nós estamos sendo convidados a desenvolver o feminino dentro de nós, que ficou esquecido. A gente entrou muito nessa coisa do fazer, tem que ser produtivo, e acabo que esqueço de fazer a leitura do que está acontecendo na minha vida. Tem uma linguagem, né? A vida está falando comigo a todo momento. E eu não preciso estar dentro da natureza para isso. Eu posso ler uma placa de caminhão, por exemplo, e ela está falando comigo. Ou algo que uma pessoa que vem falar comigo, algo que acontece no meu dia. A gente aprender a estar presente, né? A viver com uma delicadeza. Tudo feminino, né? Vocês percebem? Então aí o Joel aqui quer falar também. Ok. Oi, Bom dia. Joel. Bom dia, É o querido. minha segunda participação aqui. Eu já tinha lido A Alma Indomável, que é um livro fabuloso do Michael. E aí, através daqui, eu estou no Satya Nisham, do Ashram do Baba. Eu cheguei esse final de semana para um lindo trabalho da Escola da Floresta. E eu resolvi ficar essa semana aqui. E eu estou realmente envolvido com essas questões aí. Me parece que esse capítulo traz, assim como os demais, de novo, aqui é a minha segunda participação, essa questão da rendição total, né? E eu estou envolvido exatamente nessa questão hoje. Quer dizer, rendição total, como é que você cuida disso diante da questão do livre-arbítrio, né? Quando é que a vida está te pedindo, e como é que você discerne o que a vida está te pedindo de que uma outra pessoa está te pedindo e você, naquele momento, acha que ela precisa fazer algumas coisas que são importantes para a vida dela e que eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou um pouco embaralhado aqui Sim. nessa questão, sabe? Olha, Joel, eu sinto, Tiago, aí é uma questão pessoal, né? Um estudo pessoal. Eu sinto que o livre-arbítrio ele vai até certo ponto só. Quando a gente começa realmente assim a se elevar, né? Aí não tem mais livre-arbítrio, porque daí a gente começa a virar um canal, a nossa vontade própria ela vai sumindo mesmo. E eu acho que o Michael Singer, ele está dando um norte para nós. Isso não quer dizer que eu, nesse momento, tenha que fazer como ele fez, né? Mas ele está dando um norte e ele está trazendo uma coisa importante que é a vida está ao nosso favor.
né? Então, assim, eu tenho livre-arbítrio, é verdade, mas na minha visão, o livre-arbítrio ele vai até o momento que eu começo a desocupar a casa mesmo e começo a ser um canal daquilo que a vida está querendo que eu seja. Aí já não tem mais eu já não tenho mais escolha, né? Eu estou a serviço. É um pouco do que a gente diz aqui também, né? Pouco a pouco, dentro dessa escola aqui, da Florescência, a gente vai sugerindo, se trabalhando, se curando, para que a gente possa se tornar um canal da natureza, do universo, de Deus, como assim você quiser definir, né? Então, eu acho que é assim, que eu penso assim, né? Ele não tem mais escolha. Essa que é a verdade. Ok, gente. Então a gente escuta a Lila agora e a gente fecha, tá? Mais um depoimento para a gente fechar aqui. Pode falar, Lila, que eu vou pedir para você ativar. Ficou claro, Joel? Tô, eu estou me debatendo ainda com isso. Sim. É que é difícil Ah, mesmo, eu sei disso. o que você está dizendo está claro, tá certo? Porque existem aspectos aqui que talvez seja resistência pessoal, possivelmente. Realmente é profundo, né? Seria esquisito se você não estivesse questionando isso. Eu acho que é isso mesmo, profundo. Eu acho que a Lila Posso falar agora? pode, aí a gente fecha com você, tá, Lila? Então, eu fiquei um pouco confusa, porque eu acho que a proposta disso é a gente também tentar experimentar, né? É um experimento, né, também. Se a gente só vai saber o que é se a gente começar a experimentar. E esse livro chegou para mim junto com dois convites. E aí eu acabei aceitando e aceitando que não combinava nada com tudo que eu conhecia. Mas aí depois começou, algumas pessoas próximas começaram a ficar sem aceitar que eu tinha dito sim para aquela coisa. E aí eu fiquei em dúvida o que é que a vida estava dizendo, entendeu? Porque as pessoas, tipo, estavam indignadas de eu ter aceitado. E aí eu disse, mas elas também não são vida? E eu fiquei na dúvida. Sim. Eu fiquei na dúvida É, do o que é que a vida estava me dizendo, se era para eu ir ou era para eu não ir. Aí eu sim. acabei voltando atrás. É, Eu isso fiz uma são. experiência assim, tipo, ó, se for para eu me manter ou se for para não manter, me dá um sinal aí, porque não está claro para mim. Sim, E eu acho que o sim também parecia com uma autopunição. Eu fiquei confusa, Tiago, eu fiquei confusa, sem saber, porque combinava com uma autopunição, sabe? O sim que eu tinha dado. sim. Eu estava É, abandonando um trabalho que eu me sinto realizada, entendeu? sim, Aí eu fiquei na dúvida mesmo, eu fiquei sem saber o que é que era que a vida estava dizendo. Eu fiquei confusa sobre os sinais. sim. A questão é que isso que ele está trazendo para nós não é uma conta matemática. É, A gente não vai conseguir fechar a conta na nossa mente, sabe? aham, Isso é um estudo que nós estamos sendo convidados aí para dentro de nós e a gente encontrar esse caminho de entrega, cada um o seu, sabe? Eu não tenho a resposta também, porque eu também não sei nada, assim, né? Mas o que eu sei é que você pode fechar os seus olhos, fazer sua meditação, porque se você tem dúvida, é porque não é. porque não é, né? Você tem uma certeza dentro de você, entendeu? Ah, Quando você tem a clareza, que a clareza chega, você não tem dúvida.
Assim como ele narra para nós, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ó, o cara está aqui me convidando para fazer um sistema. Tem uma parte minha que não está querendo, mas eu estou certo do meu propósito, do que eu me comprometi comigo e eu vou seguir nele, né? Ele tinha essa certeza. Então, a gente tem que buscar essa certeza dentro de nós, né? E aí você consegue só através da prática mesmo de meditação. Olha, eu vou falar assim para vocês, bem honestamente, se a gente não pratica meditação todo dia, a gente não tem como discernir nada. A porta é você praticar o silêncio todos os dias, assim como você escova o dente, assim como você toma banho, assim como você come. Então, se você ainda não está praticando, comece a refletir sobre isso, porque senão a mente não vai, ela vai Não vai ficar entender. confusa, não vai entender, ela vai ficar confusa, E tá? eu acho até que o silêncio da gente é que atrai os sinais mais claros também, né, Tiago? É, eu posso falar muitas teorias aqui para vocês, Tá. Não, mas mas ainda assim, eu vai tô ser na... alguém falando de fora. Ainda vai ser eu falando que é assim, que é assado. O que eu sugiro para vocês, né? Assim, vamos praticar um pouco de silêncio de manhã, um pouco de silêncio à noite, todo dia. Sábado, domingo, feriado. E aí a gente vai trazendo aqui o que está vindo, Tá, né? É massa. delicado isso, é delicado mesmo, né? Porque aí eu fico até assim de falar coisas para não dar alimento para confusão, sabe? Hoje em dia tá assim. O Joel trouxe o depoimento dele, por exemplo, falou: Olha, eu tô aqui confuso, ainda tô questionando, tá tudo certo, tudo bem, tá questionando. Vamos escutando aqui o livro, vamos nos estudando, vamos praticando silêncio e aí vamos vendo o que vai acontecendo, né? Sinto assim. Ok, pessoal? Então, abri um pouquinho aqui para escutar vocês. Vou precisar sair aqui, já estou atrasado aqui, mas na semana que vem vamos reservar um tempinho maior para a gente conversar mais, tá? Vamos fazer um instante de silêncio, então, para a gente terminar hoje? Ok. Então, fiquem com isso. Silêncio, desenvolvimento do feminino dentro de nós, com essas reflexões. Eduardo Vitali, bom te ver por aqui, viu, meu querido, meu amigo? Beijos.